Theo Cury vem nos contar, ele e Gabriela Prado, já com a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prisão domiciliar de Chiquinho Brazão, deputado acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, caso que aconteceu lá em 2018. Theo Cury, o que você nos traz de informação? Vamos lá. O Yuri, informação de momento, o ministro Alexandre de Moraes autoriza que Chiquinho Brazão deixe a penitenciária onde ele está custodiado desde 24 de março do ano passado, então há pouco mais de um ano, para cumprir, por enquanto, essa prisão em regime domiciliar até que haja uma conclusão por parte do Supremo Tribunal Federal do caso envolvendo ele. Esse caso ganhou repercussão nacional, repercussão internacional. No ano passado, houve a determinação de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do Chiquinho Brazão, do irmão dele, Domingos Brazão, e também do Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão é deputado federal. Desde então está preso, assim como os outros dois, tem passado por problemas de saúde que são apontados pela defesa dele ao Supremo Tribunal Federal. Pediu, inclusive, para deixar a prisão em algumas oportunidades para fazer exames, isso sim, no hospital. E aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente ainda não tem a íntegra, que não foi disponibilizada no andamento processual, mas a gente tem ali um resumo que mostra o principal da decisão, que vocês veem aí em letras bem pequenininhas, mas a gente conta aqui para vocês o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Substitua a prisão preventiva de João Francisco Inácio Brazão pela domiciliar a ser cumprida em seu endereço residencial. E aí, acrescida a algumas medidas cautelares, vendo aqui por alto 5 medidas cautelares. Logo de cara, instalação imediata de uma tornozeleira eletrônica assim que ele deixar a unidade prisional. Lembrando que ele está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele terá de ser transportado, vai ser fornecido um equipamento de monitoramento eletrônico para ele, e aí outros pontos determinados por Moraes. Esses são, um palavrão jurídico, medidas cautelares, mas são condições para que ele deixe a prisão, vá para um tipo de prisão que seja mais benéfica ao réu, nesse caso a domiciliar. Em contrapartida, ele precisa cumprir uma série de requisitos. São 5 os requisitos que são colocados agora por Moraes. O uso da tornozeleira eletrônica, o item 2 que vocês vão ver ali no texto, diz respeito à proibição de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Em terceiro lugar, proibição de se comunicar com os demais envolvidos. E a gente está falando de outros 2 policiais, do próprio irmão dele, Domingos Brazão, e do Rivaldo Barbosa. Não podem se comunicar de forma alguma. Quarta determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele está proibido de dar entrevistas a qualquer meio de comunicação, jornal, revista, portal de notícias, site, blog, podcast, entre outros. Tanto no Brasil quanto no exterior. Somente poderia conceder entrevistas se o Supremo Tribunal Federal autorizar. Isso é praxe, é padrão em casos criminais como esse. Também está proibido de receber visitas, salvo de seus advogados e os advogados que já estão constituídos nos autos. O que é esse palavrão? Os advogados que já estão autorizados a atuar em nome dele perante o Supremo Tribunal Federal. E com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e neto, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes deixa de maneira muito clara lá no final o seguinte: assim como ele faz em outras determinações que envolvem o relaxamento de uma prisão ou a substituição dela por uma prisão menos gravosa no caso da domiciliar. Ele diz: o descumprimento de qualquer uma dessas medidas, são 5 as que a gente leu agora, implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional. O condenado deverá requerer previamente, ele está falando ali condenado, mas ainda não houve a decisão, né? Então o réu deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e de emergência que deverão ser justificadas depois de 48 horas. O que isso quer dizer? Como ele está com uma situação debilitada de saúde,
caso ele precise fazer qualquer tipo de exame, ele precisa da autorização de Alexandre de Moraes para deixar a casa dele e se dirigir a determinado hospital, a determinada clínica ou onde o médico dele atender. Precisa sempre de autorização. Só não precisará de autorização se for alguma emergência, alguma coisa muito grave, alguma situação muito grave com relação ao estado de saúde dele. Nesse caso específico, aí sim, ele pode ser atendido de maneira urgente e 48 horas depois, essas informações sobre o quadro clínico de saúde dele devem ser informadas, essa situação deve ser informada ao ministro Alexandre de Moraes. Débora, Yuri, eu vou ficar sem o retorno de vocês por alguns segundos só para a gente corrigir aqui, recolocar a bateria e eu volto a falar com vocês. Tá bom, obrigada, Theo Cury. Significa que você deu muita informação, hoje até gastou a pilha do microfone. Vou chamar Pedro Venceslau aqui, esse é outro, viu? Esse é outro que, olha, gasta, troca 2, 3 vezes, porque o que Pedro Venceslau fica no ar com informações não é brincadeira. Pedro, então a gente está falando do caso de Chiquinho Brazão, né? Mas e aí? Qual que é a perspectiva para a cassação do mandato? Olha, com essa decisão do Glauber Braga de fazer greve de fome, aliás, ele está lá ainda fazendo essa greve de fome, vai receber a visita de médicos diariamente. Isso criou um ambiente muito tensionado no Congresso Nacional e ampliou aí a expectativa em relação à cassação ou não do deputado do PSOL. E qual que é o efeito colateral disso? Acelerar o processo da cassação do Chiquinho Brazão. A cassação do Chiquinho Brazão está travada, interditada na Câmara dos Deputados desde o ano passado, apesar da comoção pública, apesar de ser notícia no mundo inteiro. E agora, então, a ideia do Hugo Mota, segundo aliados dele, é que os dois processos sejam apresentados separadamente, que não misturem os dois casos, porque são dois casos completamente diferentes, a cassação do Glauber Braga e a cassação do Chiquinho Brazão. Inclusive, seria até de mau gosto, já que o Chiquinho Brazão está sendo acusado de ter sido mandante do assassinato da Marielle Franco do PSOL. Inclusive, foi condenado por isso e está cumprindo pena por isso. E, além disso, tem uma questão ali de que um crime que ele cometeu, de ser o suposto mandante de Marielle, é muito mais grave do que aquele que Glauber Braga, o chute que Glauber Braga deu no militante do MBL na Câmara dos Deputados. O PSOL estava com medo que o Hugo Mota colocasse os dois processos ali para votação no plenário em conjunto. E isso já ficou claro que não deve acontecer quando for colocado o caso do Chiquinho Brazão. Então acabou sendo um efeito colateral. Agora resta saber se o Glauber Braga vai ser cassado ou não, ou se ele vai conseguir fazer uma articulação política junto com a esquerda que extrapole os partidos PT, PCdoB e PSOL para conseguir a manutenção do seu mandato. No caso do Chiquinho Brazão, me parece que existe já um certo consenso entre os parlamentares que pegaria muito mal para a Câmara dos Deputados a manutenção desse parlamentar que segue recebendo salário, segue tendo o gabinete dele operando normalmente com funcionários, enquanto ele estava preso, agora vai ficar em regime domiciliar. Antes de passar de novo para o Theo Cury, até sobre esse assunto no que diz respeito à Câmara dos Deputados, hoje o Caio Junqueira, nosso analista, também publicou no site da CNN Brasil um levantamento que ele fez que mostra que há 30 processos disciplinares girando ali na Câmara dos Deputados, mas sem um desfecho. E isso sem contar o caso de Chiquinho Brazão, que esse sim já tem um parecer contrário, já teve recurso, é só ir para plenário e diante de um caso tão rumoroso, mas que tão pouco ainda teve decisão no âmbito legislativo. No âmbito do judiciário, tem decisão hoje que o Theo Cury volta aqui para trazer destaques, porque agora sim temos a íntegra da decisão, Theo. Isso aí, Yuri, Pedro, boa tarde para você. Débora, vamos lá. A gente tem a íntegra da decisão, a gente vai vendo os principais trechos juntos a partir de agora. Logo aí no final da página 2, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: nesse caso, os prontuários e os relatórios médicos que dizem respeito ao Chiquinho Brazão apontam que ele é portador de doença arterial coronariana crônica com a obstrução de 2 artérias e implante de stents, inclusive com implante de novo stent realizado em fevereiro desse ano, e que em outras artérias coronárias há lesões que podem evoluir para oclusões, além do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, sinais de nefropatia, parenquimastosa
bilateral e hipertensão arterial sistêmica. E aí tem um destaque do trecho do relatório médico. Não foi reportado evento de infarto, mas há alto risco cardiovascular, é o que dizem os médicos do Chiquinho Brazão. E que o interno, o próprio Chiquinho Brazão, por toda a sua delicada condição de saúde e comorbidades em geral, que essas comorbidades elas agravam a situação clínica dele, além de seu histórico de saúde familiar, possui alta possibilidade de sofrer mal súbito com risco elevado de morte, diz o médico responsável por atender o Chiquinho Brazão. Essa inclusão do relatório foi crucial para essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aí vocês veem ali em negrito mais embaixo. Alexandre de Moraes escreve, né? O relatório médico, portanto, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. Traz toda uma fundamentação jurídica, acadêmica, para justificar esse relaxamento que ele diz ali em relação às liberdades individuais, essa liberdade de ir e vir. Mais adiante, lá embaixo, lá pela página 4, o ministro diz: nesse caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada acerca do estado de saúde do réu, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a justiça penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas, aquelas medidas que a gente leu quando trouxemos a informação logo de cara. E aí ele diz: há, portanto, necessidade de compatibilização entre o direito à liberdade e a aplicação da lei penal com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir, é o que diz o ministro Alexandre de Moraes, vendo ali até embaixo, nada muito gritante com relação a esse ponto. Ele deixa muito claro ali, lá na página 7, finalzinho da página 7, ressalte-se ainda estarem presentes os requisitos legais necessários para a imposição das cautelares previstas lá no artigo tal, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios frente à necessidade da medida e sua adequação. Tudo justificado juridicamente, tecnicamente, ele atende aos requisitos para isso. E lá no final da página, começo da página 8, o ministro diz: diante de todo exposto, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal, substitua a prisão preventiva de Chiquinho Brazão, isso digo eu, a ser cumprida em seu endereço residencial. E, para quem acompanha a gente a partir de agora, a gente está vendo a decisão em tempo real, todo mundo junto, as 5 medidas cautelares, ou seja, as 5 condições para que o Chiquinho Brazão fique na casa dele e não volte para a penitenciária tão cedo. Quais são? Logo de cara, o uso da tornozeleira eletrônica. 2, proibido de usar as redes sociais, inclusive por terceiros. 3, proibido de se comunicar com outros envolvidos nesse caso. Proibido de dar entrevistas e proibido de receber visitas, com exceção da família dele e dos advogados dele. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Descumpriu qualquer uma das 5? O ministro vai reavaliar o caso e pode determinar a volta dele para a penitenciária, onde ele está há 1 ano e 3 semanas. Théo Cury nos traduzindo, explicando, destrinchando esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autoriza a prisão domiciliar do deputado Chiquinho Brazão. Pois é, ele ainda é deputado federal, o mandato dele segue valendo a despeito de estar preso sob acusação de ter sido um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Muito obrigado, Théo Cury. Pedro Venceslau também, muito obrigado.